Olá, olá. Então, gente, em primeiro lugar eu quero agradecer. E esse é o primeiro episódio da minha série O Seu Lugar no Mundo, pensada para atores, para artistas. Aqui a gente vai discutir estratégias que te ajudarão a construir uma carreira de sucesso. Mas eu gosto muito dessa palavra sucesso, né? Sucesso é uma coisa pessoal e intransferível e que para cada um tem um significado. Eu sou a Carla Muga e eu treino atores para que eles consigam se posicionar no mercado audiovisual de forma profissional. E o nosso tema hoje é: será que eu tenho talento para ser ator? Muita gente que vive esse dilema. E não é uma resposta fácil, né? Quer dizer, o que é ter talento? Se o talento realmente é o que vai facilitar a sua entrada no mercado? Será que ele é o seu passaporte? Né? Será que ele garante alguma coisa? O mundo está tão mudado, o mercado sofreu tantas alterações, essa pandemia vem ensinar tanta coisa pra gente. E eu acho, sinceramente, que aquele modelo de ator, como nós conhecemos, aquele modelo de carreira que a gente viu tanta gente ser feita pela indústria, eu sinto que ela vai desaparecer, né? Eu acho que a gente está... Não é uma profecia do mal, mas eu acho que ela já está bem diminuta e continuarão existindo contratos, continuarão existindo vínculos com emissoras, com certeza, porque as emissoras precisam, né, para fazer as suas apostas, precisam dos seus elencos estratégicos, mas não sei se vai ser aquela febre que nós vivemos há uns anos atrás. Eu não sei o que vocês acham disso, vocês podem dizer aí se vocês acham uma boa essa coisa do final dos contratos, do ser um mundo novo. Eu acho que é um mundo por descobrir, que vai se dar bem quem se jogar primeiro. E muito sinceramente, eu acho que pode ser muito mais democrático do que era antes, né? Eu hoje estava falando numa mentoria com uma amiga querida, que ela está lançando um projeto de roupa e isso tudo. Se fosse há uns anos atrás, era impossível ela se posicionar com o produto dela através de anúncio, né? E hoje, se você trabalha um pouquinho, você consegue construir a sua Julie, consegue construir a sua audiência. Eu acho que o mercado vai ficar um pouquinho mais democrático do que aquele mercado que a gente conheceu antes, que tinha um funil super duro, né? O mercado era muito televisão e teatro, e quem não soubesse se produzir tava mal na fita, ia ficar sentado esperando. E eu penso que essa mudança vai fazer muita gente boa que estava dentro dessa estrutura um pouco anestesiado para o seu chamado. Muita gente boa vai ficar aí disponível, né? Vai ficar liberada de contrato e vai ter que começar a produzir conteúdo pra gente. Eu penso quanta coisa boa a gente não deve ter perdido aí pelo meio do caminho, né? Porque é muito fácil você entrar num sistema automatizado. E eu acho que ator e emprego é uma coisa que não combina muito. Aliás, criatividade e emprego, rotina de emprego, eu acho que você tem que ser altamente disciplinado para continuar mandando um conteúdo de valor. Não acho que que artista tem que passar perrengue, não, tá? Eu acho ótimo a gente poder planejar a vida, só que o que acontece é que na maioria das vezes as pessoas ficam mesmo na zona de conforto. Obrigada, Gustavo. Com quantos anos você estava na novela Indomada? Quer mesmo saber? 21. E eu acho que seja numa peça ou seja num filme, atores, antes de pensar em talento, eles têm que pensar se eles gostam de contar histórias, né? E o preço que eles estão dispostos a pagar para fazer isso. Porque o talento realmente não é determinante para você vingar. Tem gente com muito mais talento que você sentada em casa, sem uma oportunidade, gente com muito menos talento do que você que está assistindo isso aqui agora, empregado. É a realidade, e contra fatos não há argumentos. Quando
quando um ator me procura para saber se ele tem talento, um ator não, alguém iniciando a jornada ou querendo investir na jornada, ele vem, você acha que eu tenho talento para ser ator? Na verdade, o cara não está querendo me perguntar isso. Aí eu pergunto assim para ele, mas o que é para você ser ator, né? Porque o subtexto dele é, você acha que eu vou conseguir entrar para a televisão? Essa é a pergunta que não quer calar. Assim, acho que 85% das pessoas que me procuram perguntando se eu acho que elas têm ou não talento para ser ator, elas querem saber o caminho das pedras, como elas fazem mais rapidamente para chegar lá. Tem uma galera aqui da mentoria, eles todos tomam esse tal na cabeça. Qual televisão? Vai pro final da fila, começa a trabalhar, começa a produzir conteúdo, toma vergonha nessa cara. É isso que eu falo para eles. Uma das coisas que eu trabalho bastante é essa consciência do que é ser ator para você, né? Se ator para você, o final da fila, o objetivo final é chegar na televisão, é fazer televisão, tá tudo bem que isso seja uma das suas metas, né? Mas que isso não seja o fim. Porque, cara, realmente chegar na televisão é uma coisa bacana, é ter conquistado um lugar, é ter alcançado alguma coisa. Mas tem uma coisa que para mim é meio estranha. Não queira começar a construir a casa pelo telhado, né? Você se especializa em televisão ao longo da sua jornada. E isso não devia ser um fim, né? Acho que o fim devia ser esse chamado. E talento é uma coisa que você pode... A habilidade é uma coisa que você pode treinar, mas se você tiver um plano de trabalho, você consegue planejar, né? Criar esse cronograma realmente, você consegue chegar mais longe, você consegue levar a sua habilidade a um próximo nível. Então, o ator hoje vai ser um conjunto de habilidades. O ator que está parado naquele tempo, que a função dele era decorar o texto e entrar no set, eu não sei se vocês sentem dessa forma, mas eu acho que quando a gente começa a buscar a televisão muito rapidamente, a gente está tentando construir a casa pelo telhado, não está trabalhando na base. E acho lícito ter isso como desejo, acho ótimo que um ator consiga verbalizar para ele, não, eu quero fazer televisão, eu quero ser um ator de televisão. Já existiu muito preconceito em relação a isso, já foi uma coisa super estigmatizada, né? Em Portugal também tem isso também, não é só no Brasil, não. A galera do cinema, a galera do teatro e a galera da TV. E aí ficavam um querendo comer o outro, literalmente, um querendo o lugar do outro, mas ninguém tinha coragem de dizer, há muito tempo atrás, ninguém queria dizer, não, eu quero mesmo ser ator de televisão, né? Era uma coisa menor. Mas acho que não é isso que está em causa quando a gente fala de ter ou não talento. Eu acho que a gente hoje tem que pensar mais em vocação, pensar mais em chamado, né? O que é que está urgente aí dentro de vocês, né? Eu costumo dizer que nunca foi tão fácil. Se você tem uma boa história para contar, cara, liga a câmera e conta. Aquele talento para atuação, para levantar um personagem incrível, essa sensibilidade de olhar para o outro, de saber compor e entregar um trabalho que realmente comunique com a audiência, né? Porque o que é o nosso trabalho do ator, se não ser um grande observador do comportamento humano e, em algum momento, conseguir nos retirar de cena? Quisera eu que mais atores tivessem essa coragem, tivessem esse chamado, né? Porque acho que dentro de algum tempo, como eu disse no início, o ator como a gente conheceu talvez se torne uma peça obsoleta, talvez ele desapareça do mercado e a gente tenha que entender um artista mais multidisciplinar. Hoje o mercado já está pedindo isso, né? Pela pandemia, a gente não pode se apresentar num casting, no estúdio, tem que produzir a nossa self-tape, tem que produzir as nossas coisas desde casa. Acho que esse lugar de um artista mais multidisciplinar, né? Que hoje tem que preparar um self-test. O Luiz está aqui, acabou de dizer, sem dúvida, me encheu de orgulho, vou partilhar o vídeo, se pudesse eu ia partilhar o vídeo que ele mandou para uma campanha de energético. Que nível, né? Que nível de produção para você se candidatar a ser a cara de um produto, quer dizer, então hoje você tem que jogar nas 11. Eu arrisco dizer que o momento a seguir vai ser esse, do ator virar
uma peça precisa ser mais multidisciplinar, né? Isso que o mercado já está pedindo, da produção do seu próprio material. Eu acho que vai para um passo a seguir, que vai ser a produção da sua própria plateia. Quer dizer, a gente sabe que todas as marcas hoje estão um pouco atrás disso, né? De comunicar com a sua audiência. É um jogo de win-win, tem que ser bonito para todo mundo. A sua chegada para o projeto tem que agregar também. E existem vários caminhos para se transformar num ator talentoso ou para levar essa habilidade que ainda não está tão aprimorada a um próximo nível, se você realmente sente que tem esse chamado. Mas, de verdade, como o nome da live é Será que eu tenho talento para me tornar ator? Eu acho que tem alguns itens que não são indispensáveis hoje para uma pessoa se fazer ator. E talento é um deles, infelizmente não é o nosso passaporte. Outra coisa que as pessoas perguntam muito é se estão velhos para começar. E eu acho essa para mim é a melhor pergunta de todas, né? Porque eu acho que a dramaturgia ela tem que ser inclusiva. A boa dramaturgia fala da vida real e a menos que seja uma coisa super nichada, que seja um produto muito jovem, como tem alguns, né, de vez em quando entram em cartaz aí produtos especificamente para os jovens, mas até esse, para contarem a realidade, vão precisar de atores com mais idade, né, porque a vida também gira à volta deles, então assim, não tem como a gente excluir essa turma. O que quer dizer que você pode correr o páreo até o último dia da tua vida. E o que me preocupa não é a idade com que você vai ser descoberto, né? Nem quanto talento você tem, porque com um treino muita gente consegue chegar lá e entregar um bom trabalho. A minha maior preocupação é o que é que vocês vão fazer até o dia que a chamada telefônica fantástica que vocês acreditam que muda a vida de vocês e que normalmente é essa oportunidade no projeto de alguém, num produto de alguém, um emprego, um contrato assinado com uma emissora de televisão, o que é que você vai fazer até lá? Né? Porque quantos artistas vocês conhecem foram descobertos depois dos 40 anos? Né? Tem aquela do Glee, tem o Snape, que fez o Harry Potter, o próprio Samuel Jackson, que só em Pulp Fiction surge. Gente, o que essa galera fez até lá? Né? Sorte dá trabalho, é verdade. E aquela coisa do sucesso vir antes ou depois, né, no dicionário também. O problema é o que a gente faz até lá, sabe? Eu, quando fiz a minha primeira transição de carreira, não entendi que eu estava fazendo uma transição, mas o meu objetivo não era uma transição, era dar um próximo passo como criativo, como artista. Eu tinha alcançado as minhas primeiras metas como atriz e as alcancei muito cedo, né? Eu queria fazer uma novela e eu fiz. Com 21 anos eu fiz uma novela das 8 e foi um boom. Prime Time, novela das 8. E depois você fala assim, ok, eu vou continuar a lutar por quê? Aí você tem que ter esse chamado de lutar pela manutenção da carreira. Outra coisa que é super importante, cara, para um ator se fazer ator, pensamento estratégico. E ator, às vezes, tem inteligência emocional menor que de um caracol. É difícil manter a inteligência emocional, né? Tanto não que você leva, é difícil manter a estima. Ninguém gosta de ser rejeitado, mas se tem uma coisa que você vai ouvir na tua vida como ator é não. Não é você, não é agora, fica pra próxima. E aí, cara, faz o quê, né? É vida que vai passando, é muita água rolando debaixo da ponte, é muita expectativa. Até que ponto você quer deixar o controle remoto da tua vida na mão de outra pessoa? Então, essa coisa hoje do ter talento é super relativa. A gente não é o que a gente fala, né? A gente não é o que a gente tem, a gente não é o que a gente sente, a gente não é o que a gente pensa, a gente é o que a gente faz, né? Assim, tudo é blá, blá, blá. Se você não fizer nada,
de nada serve essa sua grande vontade de ser ator, né? E se tivesse um caminho, um passo a passo que eu pudesse dizer para vocês, para identificar, né? Para avançar nisso com um pouco mais de segurança nesse projeto, eu começaria perguntando isso: o que é ser ator para você? Não é? Por que você quer fazer isso? O que é que você quer experimentar na tua vida? Né? Eu hoje tenho a minha atriz muito mais quietinha. Eu tenho muito mais sede de estar com pessoas e incentivar pessoas a terem os seus projetos e tirarem seus sonhos do papel e levarem ao próximo nível. Eu gosto muito da parte do trabalhar o ator, de ajudar o ator a encontrar o personagem. Que ele confie em mim o suficiente para que eu seja os olhos dele, que ele consiga desligar o crítico interno. Eu não faço o trabalho do ator quando eu estou preparando um ator. O trabalho é dele, não é? Eu estou ali conduzindo, dando palpite, te ajudando a puxar essas camadas, né? A mergulhar um pouquinho mais profundo. E nesse processo de mergulhar um pouco mais profundo, de você ter coragem de se soltar, de se largar, de se deixar lá fora, né? Na sala de ensaio entra alguém que está buscando um personagem, não é alguém que tem uma opinião sobre a vida, não é alguém que tem... Não, é tudo que a gente não quer, é o teu ponto de vista nesse momento. Então, saber se também você está confortável com isso, está confortável com essa parte do ofício, que é ser um grande observador do comportamento humano. E tão importante quanto ser um grande observador do comportamento humano, eu acho que é ser um grande observador de si mesmo. Né? Conseguir conhecer as suas estratégias, conhecer os seus processos de sabotagem, não é? Conseguir se fazer perguntas que te tragam clareza sobre os seus processos. Então, se essas coisas não te dizem nada, não interessa se você tem talento para decorar texto e entregar um personagem bacana. Vai ser mais do que isso, vai ser mais exigente do que isso, vai ser mais puxado do que isso. Além da idade, a gente tem a questão da beleza. Claro que a questão da beleza pesa. Claro que os olhinhos dos produtores de elenco, dos diretores de casting, dos diretores, dos realizadores, da cúpula, de quem decide, claro que querem uma carinha linda nos seus projetos, mas não é tudo, não é suficiente, e o mundo não é só dos bonitos, não é? Tá lá, tal da dramaturgia inclusiva, a dramaturgia que conta história de pessoas reais, de atores que são vividos, que tem algo mais além da beleza, né? A gente falava muito isso quando tá fazendo pesquisa de cinema, que o cinema é essa coisa do olhar, que o ator tem que ter tudo no olhar, e essa visão automatizada. Uma coisa que eu adoro para isso, depois eu vou te mandar, é a gente conhecer, tentar identificar ou os traços de personalidade do Freud ou o enneagrama. Eu tenho uma bula ali do meu lado, tipo, eu sou o tipo 7, eu sei que eu vejo, entendo e sinto o mundo dessa forma. E se o meu personagem quer resvalar no tipo 7, eu ainda vou forçar para ele ser uma outra coisa, para descolar de mim, né? E é porque a gente tende a isso, chama, puxa, a gente se coloca, a gente vai na frente. Ator é um bicho vaidoso, né? O ator é um bicho vaidoso, ele tem opinião, né? Quando fica tanto tempo no cantinho, quando tem a oportunidade de vir aqui pra frente, fica difícil se esconder. Ator que não gosta muito de teatro, tem problema, não gosto de teatro, não quero fazer teatro. Cara, o trabalho do ator começa no teatro. Tudo bem você não querer fazer teatro, é um trabalho que consome, né? Traz uma rotina pesada pra vida. Normalmente, ou na maioria das vezes, não é muito rentável, mas não treinar, não praticar teatro, não ter vivido teatro e querer ser ator, para mim causa alguma confusão. É só uma questão de opinião, e uma opinião bastante tendenciosa, porque eu comecei a minha jornada como atriz
do teatro tablado e não imagino outra coisa que me tenha feito crescer tanto quanto a escola de improvisação teatral. Estava dizendo, sou um tipo 7 do Enneagrama que consegue diversificar e jogar em várias frentes ao mesmo tempo, mas eu acho que a minha flexibilidade diante do problema, a minha capacidade de mudar, de encaixar o problema e avançar, foi a escola do improviso que trouxe para minha vida. E aí esse é outro fator que um ator hoje tem que pensar, não é? Como é que você encaixa a mudança, essa coisa da rigidez. Então, tão importante quanto ter talento, tão importante quanto ter técnica, tão importante quanto ter esse chamado, o querer vir aqui para frente, ter uma história para contar, querer mexer na vida das pessoas, porque a gente faz magia. O que a gente faz é magia. O que acontece dentro de uma sala de teatro, o que acontece dentro de uma sala de cinema, às vezes não acontece em anos de psicanálise, né? Em Portugal é muito sobre a beleza. Em qualquer lugar do mundo é muito sobre a beleza. A gente gosta do belo, né? O olhar puxa pro belo. Não acho que seja só Portugal, não. O que mudou com relação aos contratos hoje em dia que você mencionou no começo da live? Não, eu não disse que mudou, eu disse que está mudando, né? Não mudou na totalidade, mas a tendência é que existam cada vez menos contratos. A televisão, como a gente conheceu antes, não é tão rentável. E até jogo a bola para vocês pensarem sobre isso, né? Se os especialistas, aí, os cientistas dizem que nós vamos passar por muitas outras pandemias daqui para frente, vocês acham que projetos tão longos como novelas que, sei lá, ficavam 6, 7 meses no ar, vão continuar existindo por quanto tempo, né? Quanto tempo uma produção pode ficar parada? Quanto tempo um elenco pode ficar em casa, mesmo sendo um estado de emergência, com uma emissora bancando, com uma produção bancando e com o produto não girando? Então eu não sei, eu acho que são realmente novos tempos, não é? E ao mesmo tempo que isso parece que vai minguando um pouco, ou que por um momento vai ficar em pausa, surgem outras frentes incríveis. E traz uma outra oportunidade, traz uma oportunidade para produtos menores, traz oportunidades para quem tem aquela ideia na gaveta começar a se jogar já, não é? Por que não? Por que não as leituras em streaming? Por que não o teatro digital? A gente já tinha tentado a gente já levou o digital para dentro da sala de teatro, por que a gente não pode tentar trazer o teatro para cá? Eu detestava ver teatro filmado, tinha uma coisa que era para mim uma afronta se eu tivesse que assistir uma peça gravada em vídeo, mas muitas vezes eu tive que fazer, se ia substituir um ator ou alguma coisa do gênero. Mas e se a gente puder ir muito pouco ao teatro no futuro, por qualquer razão que seja, o que a gente vai mandar aqui para fora? Qual pode ser essa nova roupagem, não é? Por que tem que ser a indústria a pensar isso? Por que cada ator não pode começar a meter a mão na massa e encontrar aqui alguma coisa diferenciada, né? Eu, sinceramente, enxergo a arte como um veículo, como um espaço de troca para crescimento, para expansão de consciência. E eu acho que a gente ajuda as pessoas a refletirem, eu acho que a gente traz esperança, eu acho que a gente discute as necessidades, a gente fala de coisas que as pessoas não querem falar, a gente fala das perversões, das fantasias, dos nossos medos, dos nossos desejos. Quer dizer, por que a gente não pode entender qual é a nossa voz como ator e assumir um lugar de pequeno produtor de conteúdo, né? Hoje passaram algumas pessoas por aqui, mas eu fico pensando, se eu quisesse fazer palestras remuneradas sobre o tema, os veículos, que era o mais difícil, nós já temos. Você não precisa mais sair para alugar uma sala de teatro. Por um lado é triste, mas olha, é a vida. Next. Você está entendendo? O caminho até o sucesso, ninguém quer ser artista para fracassar, o caminho até o sucesso é a sua capacidade de encaixar mudança. Se você também não está pronto para isso, se você está muito perdido ainda, sem saber, né, tem que parar, baixar, respirar e responde lá a primeira pergunta que eu fiz na live. Você quer ser ator para quê? Né? O que é ser ator para você?
se o que está ali no final do túnel, realmente no final da reta, é o caminho para a televisão, cara, tem um percurso e ninguém vai poder te dizer o tempo que isso vai levar, porque são variantes que você não controla, que ninguém controla. A menos que você tropece em alguém que te diga, te coloca amanhã dentro da televisão. Eu não tenho esse superpower. Figuração, fazer ou não fazer também, né? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Claro que sim, faça figuração. Você precisa conhecer pessoas. Se você está começando a sua jornada como ator, é muito importante que você conheça a dinâmica, a mecânica do set, que você saiba estar num set de gravação, porque uma coisa é ouvir dizer, outra coisa é estar lá, no terreno, você está entendendo? Entender toda aquela logística, quem é quem na fila do pão, o que cada pessoa faz, a quem você se reporta se você tem uma questão, porque um dia você vai estar fazendo uma participação ou há um tempo você vai estar fazendo, vai ter o seu personagem com mais destaque e você não necessariamente sabe tudo, principalmente se você não passou por uma escola de cinema, onde você conhece a fundo uma ficha técnica e os cargos e atribuições da equipe, você tem que saber a quem você se reporta. Você não vai pedir para a menina do guarda-roupa, do figurino, resolver um problema da produção, né? Como é que eu vou embora daqui, por exemplo. Então, assim, acho que para além do entender a mecânica da equipe, do funcionamento, a gente aprende muito observando. E a gente aprende muito observando grandes atores trabalhando, né? Outra coisa que é importante para quem quer ser ator, quem são os teus ídolos, né? Qual é o teu parâmetro de bom acting, né? Quando você fala assim, eu tenho talento para ser ator, tá bom. E quem é um ator super talentoso para você? O que você consome? Falando em consumir, inadmissível querer ser ator e não ser plateia, né? Tipo, você não vai ao teatro, você não vai ao cinema, você não lê livro, você não vê série, tu não faz a indústria girar. Você quer fazer o que aqui? Sucesso, né? Deve ser essa a resposta. Fazer figuração, super honesto, um trabalho como outro qualquer. Não é o lugar onde o ator tem que ganhar o pão dele, é o lugar que eu acho que eventualmente ele pisa para se lapidar um pouco, acabou de se formar, quer ter essa vivência, quer ter essa experiência. Eu tenho um amigo que é autor de novela top, premiado, que quando morou nos Estados Unidos, ele mesmo foi fazer extra em cinema. E eu acredito que ele tem aprendido muito. É um cara que tem uma humildade incrível e alguns prêmios nas costas, entre cinema e televisão. E ele conta essa história, né? E é isso aí, cara. Assim, você não tem que não precisa começar por cima. A gente pode dar a sorte, né, de estar andando e ser descoberto, ser exatamente aquilo que o produtor estava procurando e a vida mudou. Mas isso é um enquanto. Então, acho que vale a pena. Se joga, saiba entrar, saiba sair, saiba a hora de parar. Não faça disso vida, né? Em outras palavras, não vá fazer da figuração vida. Procure outras coisas como atividade profissional e não deixe que esse seja o seu plano A financeiro. Você viu uma palestra do Luiz Alberto Abreu e ele disse algo muito bonito sobre o teatro em casa. Falou que ao invés de nós levarmos o público para a nossa sala de teatro, nós invadimos a sala do público. A gente já faz isso há bastante tempo, né? A gente já invade com a televisão. Eu acho linda essa coisa do Luiz, do invadir a sala do ator, e eu fico do ator não, da casa das pessoas, e se, né, nos tiram o espaço de trabalho, isso que eu falo, você está muito conectado a essa vocação, a esse chamado, ter essa inquietude, ter essa raiva, tá bom, ninguém me dá uma oportunidade, cansei de ficar no cantinho, então agora é assim, eu ligo a minha câmera e faço, e se for bom, vai polarizar, a galera vai assistir. Por que só viraliza porcaria? Por que só viraliza coisa do outro? Isso é uma palpar terreno. Quando você começar a entender com quem você fala, o que as pessoas gostam de te ouvir falar, tá lá outra coisa que é do trabalho do ator, né, do pensamento estratégico do ator. Eu acho que tem um momento em que a gente tem que montar, trabalhar em cima dos nossos projetos e daquilo que a gente quer contar. Mas existe um momento que é um momento estratégico, de você entender com quem você se comunica mais facilmente.
E esse momento está chegando. Você precisa entender quem é a sua audiência, né? Quem é você aqui no Instagram e nas outras casas paralelas, né? Com quem você consegue falar, quem presta atenção em você, quem te dá crédito. E a partir daqui começar a pensar nesse desenvolvimento de conteúdo para essas pessoas. É um excelente espaço para vocês testarem coisas. Acho bacana vocês pensarem em que talento só não basta, mas multitalentos, multidisciplinar. Tem mesmo vontade de ser ator. Mas é importante traçar um plano, né? Um sonho não se converte em realidade sem planejamento. Tudo que a gente vê aqui à nossa volta começou na ideia de alguém. Meu hashtag é: se você sonha, você é capaz de realizar. Eu sou prova disso. Não imaginei que ia passar pela pandemia da forma como eu passei, mas eu tinha um plano traçado e eu tinha um destino. O meu barco não estava à deriva. Muitas coisas aconteceram fora do meu controle e foi a capacidade de ir encaixando e transformando cada uma dessas coisas e transformando isso em oportunidade e next, sem ficar olhando para trás e avançar. Então, eu há 12 anos atrás tinha a meta de trabalhar entre Rio e Lisboa e ficar pousando em cada lugar. E eu não podia imaginar que através do coaching de atores, da preparação de atores, eu conseguiria estar simultaneamente em 2 lugares. Porque nessa época não tinha tanto treinamento digital, embora eu já estivesse fazendo essa migração, e o mercado não estava sensível para isso. E olha, aconteceu, né? O objetivo se cumpriu, não exatamente no meu tempo, não exatamente no meu ritmo, mas você vai ajustando o plano, né? Quando que eu imaginei que eu ia estar sentada em Niterói, na minha casa, dirigindo um projeto em Lisboa ou em Coimbra, ou vice-versa, estar sentada em Lisboa dirigindo uma self-tape de um ator em Ipanema. A gente não imaginava que isso seria possível, né? Então, acho que ousadia, né? Coragem mais do que talento, porque com essa vontade todas as vezes as pessoas têm muito talento, mas são muito pouco corajosas, né? E ter essa consciência de que você vai estar sempre decidindo. E hoje você tem que decidir que tipo de ator você quer ser. Isso é muito sério. O ator que vai ficar esperando uma oportunidade ou o ator que vai agarrar tudo isso que a gente tem aqui à nossa frente e fazer desse limão, que foi a pandemia, uma limonada ou uma torta de limão, né? Assim, é com vocês. Então, trabalhem arduamente em levar os vossos talentos para um próximo nível. Zona de conforto é um lugar quentinho, onde nada cresce. Então, aula de canto, aula de dublagem, aula de voz, aula de corpo. Cara, abra frentes, abra saídas de mercado. A gente precisa de saídas de mercado, né? Assim, então, se você não fizer, outras pessoas farão. É verdade que em Portugal é melhor para começar? Melhor para quem? O que é isso exatamente? Vou começar com as minhas perguntas capciosas. Melhor para quem, cara pálida? Não é melhor para começar. É um mercado muito menor do que o mercado brasileiro. E com muito mais regras, hein? Porque se no Brasil nós temos um meio muito mais democrático, onde as plataformas digitais, as plataformas de elenco estão aí para conectar as pessoas, Portugal, sem um escritório de agenciamento, vai ser muito difícil trabalhar. E os escritórios de agenciamento também estão passando por um momento em que não querem ter as prateleiras todas cheias e estarem ali com 5.000 atores parados que não conseguem escoar para o mercado, né? Eu falo que as pessoas não se colocam no lugar do agente, né? Se fosse o gênio da lâmpada passar na sua vida e você só pudesse fazer um pedido, que pedido que você faria? Você ia pedir pelos 30? É como eles quando têm as reuniões, né? As reuniões bombásticas para apresentar elencos, acho que eles apresentam o que tem mais a ver, o que se encaixa. Então, hoje também conseguir um escritório de agenciamento, eu sei que não é uma tarefa fácil, mas nesse aspecto eu acho que o Brasil acaba sendo um pouco mais democrático, porque as plataformas estão aí facilitando muito
essa conexão entre produtores de elenco e atores. O que não é um impedimento para Portugal, para atores que trabalham, que empreendem e que botam a cara para jogo, né? E que vão atrás de produzir o seu material, tá? Muito, 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 muito obrigada. Essa foi a primeira live de uma série de lives que a gente vai produzir no próximo mês. Espero que vocês estejam aqui, que vocês deem feedback, tá bom? Comentem lá no direct, mandem mensagens privadas, eu respondo a todas. A partir de agora tem mais gente me ajudando nisso, mas a gente responde, a gente olha mesmo tudo, porque só através de vocês a gente consegue produzir um conteúdo melhor. Então, se ficou com dúvida, se tem questão, se tem assunto aí, deixa descansar na cabeça e depois manda mensagem, tá? Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.